Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E despojando, o escritor continua seu combate direto aos falsos mestres gnósticos, que defendiam de que entre os homens e Deus existiam uma grande quantidade de mediadores, o que eles chamavam de aeones. Ao mesmo tempo em que usa um termo militar para demonstrar a grande vitória de Cristo Jesus sobre os inimigos do seu reino e também adversários do verdadeiro cristianismo. O exército que vencia seus inimigos tomavam todas as suas armas, posses, e os despojavam em praça pública, tirando as suas fardas em ato contínuo de humilhação e demonstrando derrota árdua sobre os seus adversários. E despojando os principados. Certamente o escritor usa esse termo, principados, para indicar os opositores do verdadeiro cristianismo e todos aqueles que se levantaram contra o próprio Cristo de Deus e contra a sua igreja remida, que ele comprou com seu precioso sangue. Desde a entrada do Messias de Deus na terra e principalmente durante o seu ministério, que muitos se levantaram contra ele e a sua missão, a começar pelos próprios judeus, depois as autoridades romanas, os falsos mestres gnósticos e também os líderes das demais religiões e seitas heréticas que já existiam antes mesmo da implantação da nova aliança de Deus inaugurada por Cristo Jesus, o ungido de Deus, o enviado de Deus para a inauguração de um novo tempo, não só na Palestina, em Israel, mas em todo o mundo. E despojando os principados e potestades. Já nesta palavra potestades, pode ser visto algo além das forças humanas que se levantaram contra o Cristo de Deus e o seu reino também. É bem provável que o apóstolo se refira às forças espirituais do mal e ao próprio império das trevas, o diabo ou Lúcifer, que empregou todos os meios sórdidos e maléficos para tentar destruir o Filho de Deus. E juntamente com seus demônios, combateram ferozmente para acabar ou impedir a implantação do reino de Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É dado por certo que as forças humanas que se levantaram contra Cristo e a sua igreja amada foram insufladas e tiveram a influência direta do império das trevas e do mal
Satanás e os seus demônios. E despojando os principados e potestades, os expôs. A morte expiatória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali na cruz do Calvário, foi a exposição da derrota inicial de todos os opositores do Cristo de Deus e do seu reino, que é a sua igreja. Aparentemente, os judeus, as autoridades romanas e o diabo com seus demônios estavam vencendo o Cristo de Deus e o seu reino também. No entanto, a realidade era outra, porque foi naquele ato de humilhação que o Messias triunfou definitivamente sobre seus inimigos, cumprindo a missão redentora em prol da humanidade, mas especialmente em favor da sua igreja remida, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Nas guerras dos tempos antigos, quando uma nação derrotava seus inimigos, comumente os expunham em lugares públicos, em atos de contínua humilhação. O troféu do exército vencedor era mostrar em praça pública seus inimigos humilhados, derrotados e postos ao vitupério. A crucificação foi um ato público que levou Cristo à vitória sobre os inimigos de Deus. O Messias prometido triunfou soberanamente, mesmo aparentemente sendo humilhado na sua própria terra, entre os seus conterrâneos, ali na cruz de Calvário, mas foi supremamente vitorioso sobre os seus inimigos. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. Cristo, portanto, triunfou sobre os seus adversários, sobre os judaizantes, sobre o império das trevas, sobre o império romano, sobre os falsos mestres gnósticos, sobre todos os que sempre se levantaram contra o Filho de Deus e contra a sua igreja, que é o seu reino aqui na terra. A redenção da igreja foi o triunfo de Cristo Jesus sobre todas as forças do mal. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Deus o Pai pergunta: quem há de ir por nós? E o Filho responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Cristo triunfou sobre os seus inimigos, porque se deu a si mesmo em preço de redenção para reconciliar com Deus todos aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. A obra perfeita de redenção, realizada por Cristo Jesus, o fez mais que vencedor, porque ele foi exaltado soberanamente pelo próprio Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.